Este é o Tribicondcast. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós temos a estreia da série Reforma Tributária por Grandes Tributaristas. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, é a professora e advogada tributarista Elide Palma Bifano. Ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Ela é professora do curso de mestrado profissional da FGV São Paulo, professora convidada de curso de especialização da USP, da PUC, do IBET e do IBDT. Ela também é autora de diversos livros, publicações, artigos, inclusive uma análises recentes sobre a reforma tributária e a tributação dos serviços financeiros. Doutora Elide, é uma honra recebê-la aqui. Muito prazer. Eu aqui agradeço o convite de vocês e é um tema que sempre me agrada. Eu sou uma apaixonada pelo direito, uma apaixonada pela contabilidade e essa reforma tributária é um desafio. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutora Elide, professora, muito obrigado por ter aceitado o convite. A professora Elide já foi minha professora ali num curso de especialização na GV, no curso de tributação internacional, já conhecia, admiro muito o trabalho dela, como todos no ramo tributário já a conhecem e a admiram. Muito obrigado. A professora Elide é uma das maiores referências em direito tributário, as contribuições dela são fundamentais para os debates e as discussões que vêm sendo feitas nessa área. Agora, mais ainda com as questões de reforma tributária, é um privilégio tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Reitero meus agradecimentos. Eu talvez tenha interrompido porque agradeci para a Luciana e não esperei vocês falarem, mas eu reitero meus agradecimentos. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa absolutamente informal. A minha origem é da informalidade. Se puder suprimir professora, doutora, senhora, eu vou agradecer bastante. Ótimo. Maravilha. Então, agora para começar, eu gostaria de conhecer um pouco mais e queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Ela é uma trajetória bem rica, interessante, na carreira jurídica e também por que a senhora, por que você, desculpa, escolheu seguir na área tributária? Obrigada pela pergunta, porque aí eu posso justificar minha paixão aí pelo direito. Eu queria ser jornalista, na verdade. Que legal. Até os 17 anos, meu sonho era ser jornalista. Eu sempre gostei muito de escrever. Mas eu sou de touro, né? Dizem que quem é de touro gosta de dinheiro, né? Aí, meu avô foi um homem que era rico, morreu e não pensou o que a família ia fazer. Então, um dos meus tios, para poder estudar, ele foi trabalhar na Folha de São Paulo à noite, fazendo revisões, não sei o que exatamente ele fazia. E quando eu disse que eu queria ser jornalista, ele falou assim, você vai morrer pobre. Quem ganha dinheiro no jornalismo é o jornalista, é o que escreve, é o especialista, que nem é jornalista muitas vezes, né? Eu falei, bom, então preciso pensar outra coisa. Grande parte das minhas colegas queria fazer direito. Eu falei, vou tentar fazer direito. E me inscrevi só na USP. Eu estava tão descrente que nem me inscrevi em nenhuma outra escola. No meu tempo tinha a PUC, a USP e tinha o Mackenzie. Só me inscrevi na USP. E deu certo, passei. O primeiro dia que eu entrei na escola, eu tinha 17 anos, entrei, fui assistir uma aula de Direito Civil. Quando o professor começou a falar, eu falei, vim para o lugar certo, já me encantei. Eu sou encantada até hoje com direito, devo dizer isso para vocês. Aí depois, quando eu saí da faculdade, no último ano, diferentemente dos outros colegas que foram fazer ou carreira pública, ou trabalhar em escritório de advocacia, eu tinha trabalhado e odiei, aqui os advogados podem confirmar isso, eu odiei trabalhar com processo. Você não tem nenhuma interferência, você fica anos esperando um juiz te atender, alguma coisa assim. Então, eu resolvi que eu não ia fazer aquilo. Como eu gostava de matemática e de contabilidade, eu me inscrevi numa chamada que eu vi num jornal, precisa-se de especialista tributário. Eu tinha feito um curso com o Gilberto, com o Ataliba, o Geraldo Ataliba. Tinha feito um curso lá na PUC. Aí eu resolvi me inscrever. Quando eu me inscrevi, acabei passando e era Pricewaterhouse, eu não sabia nem o que era. Era uma empresa de auditoria e me perguntaram, você sabe o que faz? Eu falei, não, nem sei o que faz, eu só sei que eu não quero fazer processo. E lá eu trabalhei 38 anos, me aposentei porque a gente tem tempo de vida útil, né, numa empresa de auditoria. Cheguei à sociedade, aprendi contabilidade, aprendi finanças, aprendi muitas outras coisas importantes na área tributária. Então, hoje eu sou essa figura aqui estranha entre uma advogada e outras formações importantes também, né, na área. É isso aí. E na sua trajetória você deve ter passado por alguns momentos desafiadores, né? Eu queria que você tentasse relembrar alguns momentos que foram
não vou chamar de obstáculos, né, que a senhora enfrentou, mas, quer dizer, que você enfrentou e se pudesse relembrar alguns desafios na sua trajetória que tenham marcado e te ajudado na... Luciana, a minha família era uma família voltada para a área de saúde. Eu tinha 8 tios médicos. Então, todo mundo era. Meu pai, inclusive, tinha feito medicina e odontologia. Então, não tinha ninguém que soubesse do que eu estava falando, né? Então, eu construí a minha vida sozinha, procurando, né, me aproximando. E eu fui parar numa empresa de auditoria, onde eu fui a primeira mulher a ser contratada. Tinha já uma que era secretária e acabou sendo promovida, que até morreu recentemente, a Rutineia, também estava lá. Eu fui a primeira contratada, a primeira que casou na empresa, a primeira que teve filho. Quando meu filho nasceu, não tinha nem a proteção aí que hoje a gente tem de salário e maternidade. Ela saiu logo depois que ele tinha nascido e tal. Então, eu passei por toda essa vida num ambiente diferenciado, que era só masculino, né? E não me arrependo. Acho que foi muito bom. Eu nunca vivi essa discussão e esse debate que eu vejo hoje, que acho legítimo para quem pleiteia, não tem que ver um lugar para mulher ou não. Eu consegui me construir e nunca tive rejeição de ninguém, o meu ambiente foi muito tranquilo, muito amigável e fiz a carreira que eu fiz. Mas realmente tive desafios. Desafios, por exemplo, de você ser casada, ter criança pequena, você tem que fazer o que os homens fazem. Você não pode querer trabalhar com um homem e não fazer o que ele faz, né? Então, você viajar. Teve um momento em que eu tive que assumir um escritório em Belo Horizonte, eu fui para Belo Horizonte, eu morava lá uns dias na semana, voltava outros, porque eu tinha clientes aqui, e ficava o fim de semana com meus filhos e meu marido. Então, são questões importantes, né? São desafios que você tem, mas quem está disposto a fazer a carreira, faz. E eu acho isso estimulante, né? Para mim, sempre foi. Eu gosto de fazer essas coisas. Então, criar, né? Criar alguma coisa diferente. Eu não posso dizer que me arrependa de qualquer coisa, ao contrário, faria tudo de novo para obter o que eu obtive na minha vida, que é muita satisfação com o meu trabalho, com o direito. E eu sempre falo da contabilidade, porque a contabilidade, para mim, para quem trabalha na área tributária, aqui os nossos colegas podem confirmar, é a chave do sucesso, na minha visão. Então, eu penso que, para mim, foi tudo facilitado. Eu gostava, por isso que eu me empenhei em fazer. Tive desafios, posso te contar. Eu tive desafios e tive felicidades. Uma das coisas que me fez mais feliz na vida, Luciana, e me faz mais feliz, é que eu participei de grandes movimentos no Brasil, de grandes negócios no Brasil. Por exemplo, o negócio da suposta privatização, da venda das ações das telefônicas para as entidades privadas que o governo vendeu. Tu não fala privatização das telefônicas, na verdade, ele vendeu só as ações que eram dele. Eu participei, fiquei em Brasília, aquilo era assim uma Babel, gente do mundo inteiro, foi uma experiência incrível você participar com compradores do mundo inteiro, discutir aqueles assuntos, então tive muita felicidade de usar esse momento. Eu participei, por exemplo, sendo sócia da Price, porque eu era encarregada da área tributária do Itaú e do Unibanco, de participar da fusão desses bancos, que foi outro movimento fantástico. Eu também pude participar da fusão das bolsas. Então, eu posso dizer que e não é nenhuma inconfidência, é uma realidade, né? Então, eu posso te dizer que esses desafios e esses momentos, eles não têm preço, né? O que você aprende, o que você cresce. Então, fui muito feliz na minha passagem aí pelo mercado. Por isso que eu digo que eu não tenho nada do que reclamar, eu só tenho satisfações, né? E com os homens, especialmente, tem muita gente que fala, porque os homens... Eu nunca tive nenhum problema com os homens, ao contrário, eu gosto muito de trabalhar com eles. Aproveitando, Lilide, a questão aí da contabilidade, você produz muito em termos de artigos acadêmicos e artigos, vamos dizer, um pouco mais reduzidos no Conjur, mas que com conteúdo riquíssimo. E um deles me chamou a atenção, que é Direito e Contabilidade, voltando os olhos para o legado de Newton LaTorraca, onde você apresenta essa reflexão de integração das duas ciências, né? Ciência jurídica com a ciência contábil. Quem foi Newton LaTorraca? Qual foi o legado dele? O que a gente pode aprender desse legado, principalmente nesse momento atual em que as ciências estão cada vez mais integradas? Newton LaTorraca foi o homem que me contratou na Price. Ele era o sócio encarregado do departamento tributário, lá da área tributária. Foi ele que me entrevistou. Eu fui lá conversar com ele. Ele falou, você sabe o que é a Price? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu quero trabalhar com tributos. E então, foi o homem que me orientou no começo de vida. Era o líder, né, da prática. E um homem que tinha a visão de contador
e a visão de tributarista, porque ele era contador e era advogado. Então, os livros dele, os livros que ele escrevia, ele dava aula na Fundação Getúlio Vargas, de uma matéria que chamava Legislação Tributária. Tudo que ele fazia era associar o direito às contas de balanço. É uma visão muito feliz. Então, quem tiver a oportunidade de pegar os livros antigos dele, vai ver que ele pegava conta caixa. O que pode ter de problema? Caixa devedor, caixa credor, o que vai acontecer, que problemas podem... Então, ele citava isso e as consequências. Então, é um homem que associou as duas ciências. E eu, estando na Price, eu pude colher tudo isso e entender como é que essas duas ciências, como você disse, se vinculam. E como é importante para quem trabalha com direito tributário, especialmente pessoa jurídica, né, a parte tributária da pessoa jurídica, conhecer a contabilidade. Então, para mim, foi de uma riqueza enorme. Eu fiquei 38 anos na Price. Eu tive minha vida útil prorrogada 2 vezes, porque estava no momento de aposentar, acabaram prorrogando 2 vezes. Mas eu tive a oportunidade de estudar contabilidade, até a contabilidade mais moderna, e eu sigo estudando, porque se eu não seguir estudando, eu não tenho convicção que eu consiga atender meus clientes do jeito que eu atendo. Então, para mim, e Newton LaTorraca, então, é essa referência. É a primeira pessoa que olhou direito e contabilidade dessa forma e olhou na academia, porque ele dava aula na GV. Existem muitos ex-alunos dele, por exemplo, Ricardo Maris, que é meu sócio, ele fez cursos com Newton LaTorraca. Então, essas pessoas ficaram influenciadas por isso. O Ricardo é um dos advogados que conhece contabilidade. Então, ficaram influenciadas por essa visão dele, uma visão muito importante. Quando eu entrei na Price, alguns colegas meus de escola diziam assim, você vai ser guarda-livros? Porque, veja, eu falei, não vou ser guarda-livros, eu gosto de matemática, eu gosto de outras coisas, quero ver se eu consigo levar esse desafio para frente. Porque quem fazia o curso de Direito, especialmente na São Francisco, ia ser promotor, ia ser procurador, ou ia a algum escritório renomado. Eu fiz um caminho diferente dos demais e não me arrependo, acho que foi um bom caminho. Com certeza. Mas então, Newton LaTorraca, só complementando, essa figura que influenciou muito na minha vida, influenciou muita gente e está esquecido hoje em dia. Eu quis fazer o artigo, porque são 35 anos da morte dele, ele morreu prematuramente, com 58 anos. Eu quis fazer esse artigo para relembrá-lo e resgatar essa visão que ele tinha do direito e da contabilidade. E tem um ponto importante que você menciona nesse artigo, que é a questão da neutralidade contábil da Lei 12.973 de 2014. E eu queria saber por que essa neutralidade ainda ela gera tantos questionamentos. O que você podia... Eu acho que, rigorosamente, dado o nosso sistema jurídico, não tinha que ter Lei 12.973, não tinha que ter regra de subconta, não tinha que ter ninguém recomendando a neutralidade, visto que se você, por exemplo, fizer um ajuste a valor justo, ele não pode ter nenhum efeito tributário, é do sistema, ele não é uma renda realizada, ele não é um ganho, ele é apenas a aplicação de uma metodologia contábil. Então, diante disso, eu até acho que a Lei 12.973 cumpriu uma tarefa que dá tranquilidade para o fisco, mas não precisava nem existir. O nosso sistema jurídico já prevê tudo isso. Seria impossível alguém tributar um contribuinte por valor justo, porque não está realizado, tem nada. Então, eu sempre tive essa visão, desde o primeiro momento. Entretanto, a 12.973 veio para garantir a neutralidade. E garantir não para o contribuinte, porque ele está garantido, veio para garantir para o fisco. Ainda criou a história da subconta, que é alguma coisa até perigosa, né? Que nem precisa existir, mas que existe. Então, eu digo que a neutralidade, basta você olhar os princípios jurídicos, né? Os parâmetros da Constituição, você não precisaria ter norma nenhuma. Para que eu preciso dizer que isso daqui não é um ganho? Isso não perfaz a característica de ser uma renda oferida, né? Ou uma renda realizada. Então, eu tenho uma visão totalmente diferente. Acho que a 12.973 podia ser inteira revogada. Vocês veem que em algum momento ela parou de ser atualizada. Lembra que eles faziam, não saiu mais o CPC. Chegou em algum momento que até o fisco se cansou de fazer isso, porque é desnecessário, né? Eu acho, é a minha visão. Mas, então, acho que esse é o lado da neutralidade que sempre existiu, garantida no nosso sistema constitucional. E a Emenda Constitucional 132 de 2023, que foi regulamentada agora, no dia 16 de janeiro pelo presidente, com a Lei Complementar 214, ela trouxe mudanças estruturais, né, no sistema tributário brasileiro, né, criou a IBS, CBS, substituiu tributos existentes sobre o consumo e também criou um regime específico do IBS e CBS para os serviços financeiros, né. Primeiro, eu queria que você
comentasse um pouco a sua visão sobre a questão da reforma, mas também explicasse como vai funcionar esse regime específico de tributação para os serviços financeiros e quais são os potenciais problemas que isso pode trazer. Ok. A primeira, uma visão minha da reforma tributária. Eu venho trabalhando com reforma tributária desde o ano de 1986. Tá. Houve um primeiro grande projeto, que era o projeto dos grandes autores, que eram grandes juristas que se reuniram a pedido do presidente Sarney para fazer a reforma. Estavam liderados pelo professor aqui da GV Matos Filho, Ariovaldo Matos Filho. Foi um projeto maravilhoso, que não foi para frente. Depois desse saíram muitos. Na Price, eu atuava em todos esses debates em Brasília, eu aqui representava a discussão disso tudo. E o que aconteceu? A minha visão de reforma, e que eu fui construindo ao longo do tempo, e era o que eu dizia quando eu falava em nome da Price, a Price, e hoje ainda penso assim, não falo mais, evidentemente, mas a Price propunha uma reforma de pequenos ganhos. O que era uma reforma de pequenos ganhos? A gente juntar esse PIS/COFINS e desaparecer com isso, a gente dar uma reformulada no IPI, ver se precisava mesmo. Então, muitas coisas que você não precisaria mudar a Constituição Federal para ficar do tamanho que ficou. A Constituição Federal não dá para ninguém estudar, ninguém ler, é uma coisa grande por demais. Então, a minha proposta era uma reforma de pequenos ganhos, vendo onde é que a gente precisa mexer. Precisa mexer do imposto sobre a renda, mas só naquilo que era essencial. A gente faria isso tudo via lei complementar, eventualmente lei ordinária, né, que teria que cumprir também, mas jamais uma reforma constitucional. Nunca imaginei fazer uma coisa dessa e não precisaria, e nem precisaria. Mas caminharam para esse modelo, que aliás vem da GV, né, lá dos meus colegas lá da GV, do Eurico e de outros, mas enfim, eu sempre achei que era um monstro. Quando saiu a emenda 132, achei aquilo uma coisa desarrazoada. Você não conseguia nem ler de tanta minúcia, tanta coisa, já não é nem uma emenda constitucional. A nossa Constituição não é mais uma Constituição, é uma lista de coisas que são difíceis de você ler. Agora veio o projeto de lei, agora se converteu na lei complementar. Eu continuo tendo a mesma visão pessimista. Eu acho que implementar essa reforma, o que ficou escrito é uma coisa, o que vai ser feito é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que implementar tudo isso vai ser uma imensa dificuldade. A Lei Complementar 214, ela cria tantas exceções, vocês veem que tem 14 ou 15 quadros de exceções à norma. Uma norma que preconiza a simplicidade, a objetividade, pecou por tudo que não é simplicidade e objetividade, né? Começa que não vai ter exceção. Tem 15 blocos de exceção, né? Aí começaram, né, a aparecer as exceções. E essas exceções acabam repetindo o que a gente já tinha em normas anteriores. Normas de PIS/COFINS, normas de CMS, porque, infelizmente, o mundo não anda como é a cabeça do legislador. O legislador pode ser sábio, mas o que sai dali da cabeça dos congressistas é absolutamente diferente. E é muito influenciado, evidentemente, por interesses de mercado e outras situações. Mas, enfim, a reforma que saiu, eu não gosto dela. Eu acho que a implementação vai ser muito complexa. Você falou dos serviços financeiros. Eu passei a maior parte da minha vida, a maior parte dos clientes que eu tive e das minhas atuações são no segmento de instituições financeiras. Eu estudei muito, trabalhei muito e trabalhei com grandes instituições nacionais e estrangeiras. Esse modelo que criaram para as instituições financeiras, para tributar o que eles chamam de serviços financeiros, que não é serviço financeiro, muita coisa não tem nada a ver com serviços financeiros. A palavra serviço financeiro acabou vindo até da legislação europeia, que é usada num contexto diferente e que é aplicada apenas para taxas, para comissões, que é o que se tributa no IVA europeu. O IVA europeu só tributa comissões e taxas. O nosso suposto IVA, que é isso que a gente tem aqui, essa tributação de serviços financeiros, ela acolheu uma figura que é desarrazoada. Ela acolhe as comissões, as taxas, todos esses serviços que as instituições prestam. Depois eu vou falar um pouco desse conceito de instituições. Ela acolhe tudo isso como serviço financeiro e acrescenta na base de cálculo aquilo que era tributado pelo velho PIS/COFINS.
O PIS e COFINS trabalhava com receita de faturamento, que se discutiu muito o que era para as instituições financeiras, acabaram aceitando, passou, vocês sabem disso, mas ela trouxe, nesse nosso novo modelo, ela trouxe também essa base de cálculo que era do PIS e COFINS. Ou seja, nós vamos modernizar tudo, mas não vamos largar a mão desse passado aqui, porque precisamos disso daqui. Se ele precisa para arrecadar ou não, eu não sei, mas ele manteve tudo isso. E com uma desculpa, eu vou chamar de esfarrapada, porque na justificativa da emenda da 132, ou na mensagem que o ministro manda, o ministro Haddad, ele diz que o Brasil vai ser inovador, porque nenhum país do mundo tributa ao spread, mas nós vamos tributar o spread inovando. Nenhum país do mundo tributa o spread, porque o spread não é receita de serviço. Ou eu estou falando de serviço, eu não estou falando de serviço. Serviço é esforço humano, é definido tanto pela economia como pela legislação civil, como é o esforço que você despende para entregar alguma coisa para alguém, esforço pessoal. Isso daí não é, isso daí é renda aplicada. Então, com isso, o nosso ministro diz que nós vamos ser inovadores e hoje a gente chega num modelo supostamente inovador que fica difícil de explicar. Eu não sei se vocês viram uma nota que foi divulgada pela Secretaria de Reformas. A Secretaria de Reformas vem a ser esse grupo que está trabalhando aí, né, na reforma tributária. Eles divulgaram uma nota onde eles esclarecem por que tributam o spread. Não, quem tentou foi a África, quem tentou na África do Sul, não sei o quê. Aí, no fim, depois de fazer todos os quadros, ele fala, mas nós optamos por tributar. Ou seja, para que você colocou todo aquele... É ridículo, ridículo no sentido de risível, porque ridículo quer dizer que dá risada, né? É risível você dizer que nenhum país do mundo adotou, mas a gente adota para ser inovador. É para poder... Você tem que garantir a arrecadação, é só isso que eu consigo enxergar nesse modelo. Então, para mim, é um modelo absolutamente equivocado. Então, nós saímos de um tributo como o ISS, que tentava capturar o serviço financeiro e capturava as taxas, as comissões, para um tributo que eu não sei nem mais o que é, essa coisa esquisita, que também vai computar o spread bancário, que é por pelo menos 5 anos, que vai manter a carga, não pode mudar a carga tributária, então vai computar o spread bancário, e eu acho que não é inovação nenhuma, acho que é o contrário, nós temos saudosismo e queremos ficar parados para arrecadar. O grande problema desse governo talvez seja ter fontes de arrecadação, então está garantindo isso. É a única coisa que eu consigo enxergar, em princípio. Agora, com relação à tributação dos serviços, eles acabaram, os serviços financeiros, no geral, você vai encontrar regras gerais desse nosso IVA, né, do IBS, CBS, você tem uma regra geral em que você tributa, você mantém crédito de tudo, só para facilitar. E eles dizem que iam manter crédito de tudo porque os outros tributos eram injustos, nem sempre davam crédito. Então, você tem um modelo de um regime geral. Quando você chega nos serviços financeiros, você tem um específico. Por que ele é específico? Porque você pode ter regras diferentes de alíquota e regras diferentes de base de cálculo, pode movimentar. E você tem ainda um outro modelo que é voltado para as operações que têm alíquota zero e outra que é o diferenciado, né? Então, a gente tem uma regra geral e tem as exceções. E tem também uma regra ela é chamada geral, tributação regular. A tributação regular envolve a tributação diferenciada ou a tributação específica e mais aquela geral. Então, a gente nem sabe mais, na própria terminologia, o que a gente vai acabar tributando. Então, os serviços financeiros estão extremamente gravados, a gente vai continuar do mesmo tamanho, garante-se o crédito nas condições que eles determinaram. O que você exclui no cálculo, né, na base de cálculo, você não pode tomar crédito, mas vamos continuar tributando e tomando crédito, e agora precisamos ver a discussão, que créditos vão ser tomados, como é que vai funcionar esse sistema de crédito, sendo que, só para comentar, nesse modelo, você tem que esperar alguém pagar para você tomar crédito, ou você tem que antecipar, né? Então, veja que realmente a gente só piorou, né, Marcelo? É verdade. Sobre esse tema, um artigo muito interessante que você publicou, 2024, IBS sobre atividade financeira, requentando normas.
e até na sua exposição, que você gentilmente compartilhou conosco, ali no congresso do IBET, você coloca que a gente tem vamos dizer, quase um saudosismo, né, por essas coisas antigas. Aí menciona o julgamento do tema 372 do STF, que justamente você mencionou, que é a discussão do que seria serviço, na égide da Lei 9.718, que não tinha autorização constitucional, que só veio com a emenda 20 de tributar a receita bruta. Julgamento esse que eu verifiquei, embora ele já tenha sido proferido em repercussão geral, ainda pende de decisão de embargo de declaração, inclusive está com os efeitos suspensos em todo o país, a pedido justamente das instituições que mencionaram, olha, a gente vai ter que recolher bilhões de uma hora para outra, em 30 dias, então a insegurança jurídica que isso poderia gerar. Você até explora a questão do custo disso, que vai acabar na mão dos consumidores. Quem toma né? crédito. Com essa repetição de práticas, vamos dizer, nocivas ou que foram questionadas, bastante questionadas na égide do PIS e COFINS, com a repetição dessas práticas na reforma, você coloca do risco de legitimidade do novo modelo tributário, considerando o objetivo de não cumulatividade plena e também até o próprio conceito de consumo, né? Porque isso seria uma tributação no consumo. Você poderia falar um pouco para a gente dessa tua análise? A ideia de que você repete mais do mesmo, que é requentar, você vê que eles elegem como... Porque esse tributo ele não trabalha com pessoas jurídicas, ele trabalha com operações, é uma coisa um pouquinho diferente, né? Tanto que você pode colher pessoas físicas que não pudesse no passado, mas quem reiteradamente pratica acaba configurando uma instituição financeira. Mas, enfim, esse tributo, ele incide sobre operações. E o que acontece? Na hora de listar as operações, a criatividade foi tão pouca que eles pegaram as operações do IOF. Tudo que é IOF eles puseram lá, né? As operações de crédito, as operações de seguro, é o que consta. Então, como é que a gente vai ficar? A gente vai conviver, isso foi comentado durante as discussões no Congresso Nacional, mas passou e ninguém está questionando mais, mas eu acho que vai dar problema daqui para frente. O que acontece? Quando você tem a mesma base de cálculo, os mesmos eventos de um outro tributo, você pode ter uma figura de bitributação. Se são dois entes diferentes, é um problema para ser discutido, você não pode ter a base do outro ente tributante. Mas se é a União que colhe, por exemplo, a contribuição social, pode ter a mesma base do IBS, a CBS do IBS, não é uma proibição legal. Mas quando a gente olha que eles copiaram o IOF todinho, de cabo a rabo, não mudou nada, nem as palavras. Então, a criatividade é muito pouca. Acho que isso vai dar ensejo a discussões. E veja, quando a gente falou da Lei 9.718, nós discutimos a lei no âmbito da União. Agora, este fenômeno foi arrastado para o âmbito dos estados. No IBS é âmbito dos estados. A gente precisa ver se isso não vai criar de novo alguma coisa. Você vai assim, mas a emenda 132 autorizou, ela é constitucional. Mas há emendas constitucionais, e tem muitos estudiosos, vocês sabem disso, que dizem que a emenda, e nós já tivemos decisão do STF dizendo que a emenda era inconstitucional, porque a lei originária foi descumprida. Então, veja, isto pode trazer muitos problemas. Agora, a base de cálculo do IOF, alguma coisa vai ter que ser cortada. O IOF é um tributo muito antigo, né? Ele tem raízes quase que na Idade Média, mas o IOF é verdade, ele vai ser revogado na Constituição, porque vai dar um problema. Você não pode ter a mesma base nos dois casos, no Estado e na União. Então, eu não sei como é que isso vai ficar, mas é uma falta de... Luciana, faltou criatividade. Onde a gente vai descrever? Vamos pegar, né, o nosso IOF. Infelizmente, às vezes eu sou contundente, mas eu acho que é a realidade. Essa foi a realidade. Então, eu acho que a 9.718 ficou muito bem discutida no caso das instituições financeiras e outras seguradoras, todas que foram lá discutir, acabaram perdendo, né? Porque alguém disse que havia serviço financeiro. Eu acho que foi um dos ministros que já se aposentou, que levantou uma ideia de serviço financeiro, a exemplo do que tinha na União Europeia. Só que não tem nada a ver naquela discussão. E ali eles tributam receita, que é uma coisa diferente. Aí fala, não, é receita, então cabe tudo, que foi a decisão do nosso STF. Mas agora nós não tributamos receita, nós tributamos operação.
que é uma coisa absolutamente diferente. Eu tenho muita dúvida de que isso possa, não vá gerar questionamentos. Eu acho que está cheio de advogado aí já torcendo. Vamos começar a discutir, acho. O Brasil ele está buscando diversas medidas legislativas tendentes a integrar, uniformizar aquilo que a OCDE vem sugerindo, impondo. Agora, para serviço financeiro, por exemplo, ela tem um caminho próprio, não está seguindo um caminho padronizado como esse. E como a reforma tributária ela poderia prejudicar nesse contexto o Brasil perante o cenário internacional? Ou você acha que não? O Brasil já se prejudicou muito quando ele adotou modelos diferentes dos internacionais. O preço de transferência era um caso típico, né, que foi levado para discutir, tanto que a gente, não que a gente assumiu fazer o modelo da OCDE, a gente copiou os guidelines da OCDE. A verdade é essa. É o mesmo caso aí do Pilar 2, né, o Pilar 2, né? Todo mundo fala Pilar 2, mas é o Pilar 2, na verdade, né? Então, esse Pilar 2 copiou também os guidelines lá da OCDE, todo mundo copiou. Então, eu não sei se prejudica, mas pode prejudicar. Eu acho que a gente não assume. A gente só assume mais ou menos, Marcelo. Eu assumo que eu vou adotar a OCDE para criar uma contribuição social adicional para entrar no modelo do Pilar 2. Eu assumo que eu vou fazer o preço de transferência para entrar no modelo deles, mas eu não assumo que eu vou tratar o serviço financeiro como a OCDE trata. A OCDE trata dessa maneira. Esse não é um fenômeno que você vai ver só no caso dos serviços financeiros. Você vai ver também no imposto seletivo. O imposto seletivo na União Europeia, eu tenho tido a oportunidade de estudar e de escrever, você não quer dizer que você tendo um imposto seletivo, ele vai onerar aquele produto. Não, eles também têm um modelo em que você pode desonerar e criar recursos para o sujeito investir no meio ambiente e em outras coisas. Então, você não paga desde que você invista no... Então, eu fabrico um vinho que é altamente... tem muito álcool, muito teor alcoólico, então entra no seletivo. Então, como é que ele vai fazer? Ele pode aumentar a tributação, mas ele também pode dizer, na medida que você reduza o seu conteúdo, eu vou te dar um incentivo para você aplicar e tal. No Brasil, é só aumentar o tributo. Ninguém olhou o outro lado do seletivo, né? Então, acho que a gente não será expulso da OCDE, porque acho que isso daí não é um pecado tão mortal. Acho que o pecado mortal da OCDE, ele reside mais no imposto sobre a renda, no imposto sobre o lucro. É isso mais que eles se preocupam, até porque há uma ideia de globalização de grupos. Agora, o consumo é mais localizado. Acho que descumprir não vai expulsar a gente do clube, mas é só cumprir metade do regulamento, né? Mais um ponto que você também nos seus artigos trata, que você menciona da questão da definição do local da incidência do IBS para os serviços financeiros, né? E nesse ponto você podia explicar para a gente por que isso gera de alguma forma insegurança jurídica? O modelo que eles fizeram, né, quando disseram qual é onde vai ficar devido. Às vezes ele fala dos destinatários, às vezes ele fala dos fornecedores, e são coisas totalmente diferentes, porque a busca nesse modelo novo é do destinatário, que você vai olhar. A gente já teve problemas no passado em alguns serviços, porque tem que fazer aqui uma ressalva. Eles chamam o serviço financeiro, é um conceito geral que foi criado no Brasil, o sistema SFN, Sistema Financeiro Nacional, que une os serviços de intermediação, os seguros, ele junta tudo, né? Então, isso é o SFN, os serviços financeiros no país. O que acontece? Quando ele olha para esses serviços financeiros, em algum momento saiu a determinação de que os planos de saúde e outros deveriam ser tributados no local de destino, aonde você compra, onde está o sujeito que tem a riqueza para comprar. Faz algum sentido? Eu não gosto muito da tributação no destino, porque a gente não foi acostumada a isso, mas tem uma certa lógica econômica, porque a riqueza que paga o consumo está lá onde o sujeito pode tributar. Então, a riqueza está lá, é legítimo que seja pago lá o tributo. Agora, quando saiu para os planos de saúde e outros, que não lembro mais, qual é, cartão de crédito, alguma coisa assim, o STF disse que não podia, porque você não tinha condição de ter um estabelecimento em cada lugar. Então,
Por que que eu digo isso? Que vai ser uma complicação. Se você lembrar, o serviço financeiro não é como você vender, embora o dinheiro seja uma mercadoria que você troca por tudo, você não consegue tributar o serviço financeiro como você tributa a venda de água mineral, ou você tributa a louça. Por quê? Porque o serviço financeiro ele tem muitas características especiais. Primeiro, você faz construções específicas. Ele decorre muitas vezes de planos e construções para poder agradar o cliente. Nem todo o produto que o banco vende é igual. E os reflexos podem não necessariamente ser no local de destino. Quando eles falam também de sede, a sede pode ser muitas coisas, né? A sede pode ser o lugar que tem maior porte, a sede pode ser a sede da nossa lei civil, pode ser a sede também da lei tributária. Então, há uma incógnita para mim, onde isso vai ser tributado e se a gente vai conseguir colher isso nos efeitos pretendidos. Essa é a minha grande dúvida em relação ao local de tributação. Aonde é que a gente arrecada isso? Então, você pode hoje comprar um produto financeiro, que a gente chama de produto financeiro, né? Aquilo que os caras desenham. Uma empresa compra um produto financeiro, ela tem um estabelecimento no Pernambuco, ela vai usar lá. Aonde é que ela vai pagar esse produto financeiro? Ela está no Brasil todo. Aonde é que ela vai pagar isso? Eu também não sei. Eu acho que vai dar algum problema. É uma visão que eu tenho. Eu acho que alíquota e lugar de pagamento são duas questões duvidosas para mim, na questão dos serviços financeiros. Temos que esperar. Bom, a alíquota vão ter que esperar, né? A alíquota, Sim. eles deram aí umas bases mais ou menos de 26%, 26% alguma coisa, que seria, né, a soma dos tributos que são devidos, mas eu não sei não se isso daí vai permanecer. Eles querem manter, né, a base de hoje. Ainda com essa complicação de que envolve os municípios, né? Coisa que não existia antes quando a tributação era somente federal. Daí cada município vai definir a sua alíquota. Esse é o ponto. Também é local a definição. E veja, quando você olha as reformas que fizeram, Pérez, veja que antigamente, o seguro não era tributado. Porque o seguro Era exatamente não isso era que eu ia serviço. perguntar. Seguro não é serviço. O seguro é uma garantia que alguém está te garantindo que se você tiver um evento nefasto, ele vai te dar uma cobertura. E como é que isso vai afetar o mercado de seguros consumidores com essa alteração? O custo, isso daí ele vai imputar isso daí no custo seguro. Seguro já não é uma coisa barata no Brasil. Sim. Convenhamos, o brasileiro faz os seguros necessários. Você vai no exterior, eu trabalhei muito com essa área, no exterior você tem seguro para tudo. Até se você acha que teu joelho é bonito, você vai lá, o cara te assegura o joelho. A verdade é essa. Ele faz de tudo, de tudo. Você vê esses grandes atores, eles asseguram o corpo, não sei o quê. Bom, mas o que acontece no Brasil? O Brasil só pode desenvolver os seguros autorizados pela SUSEP. Você tem que ter um modelo autorizado pela SUSEP. Agora, quando você começa a ver o custo que eles vão assumir só da atividade ser tributada pelo IBS e CBS, que não era tributado por nada. Não é? Era antes. Como é que é? Só o IOF, né? No momento que você fechava o seguro, eu acho que isso vai encarecer extraordinária. Já não são baratos, né, os seguros, Não, né? Acho que é mais um motivo para encarecer, né? Não, e tudo afeta o seguro, né? O seguro é um produto que fica à mercê de situações. Por exemplo, naquelas enchentes lá do Rio Grande do Sul, o seguro assumiu, né, nessas condições, assumiu preços elevadíssimos, né? Então, o seguro é um produto delicado para a gente tratar, eu acho, né? Mas, enfim. Entrando em mais uma questão complicada, a reforma também introduz a possibilidade de tributação de variações cambiais e monetárias em operações com o exterior, né? Quais os riscos disso para o setor exportador? Bom, o setor exportador, como sempre, tudo que você trabalha com o exterior tem que ser neutralizado, porque o Brasil não, ele simplesmente é passivo, né, na situação aí de variação cambial. O setor é você também encarecer os negócios, porque se você passar a tributar variação cambial desses negócios que a gente está falando, eu não sei, isso daí só era objeto de tributação no caso do imposto sobre a renda e no caso do ICMS, se houvesse uma diferença entre o momento que você exporta e o momento que você vai fechar o câmbio. Caso contrário, você não tinha nenhum outro problema. Mas eu acho que pode trazer, a variação cambial
pode trazer problemas que nem tudo a gente tem dimensionado, mas eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem que tratar. E veja, a variação cambial, ela é um problema local, é nosso. Lá no exterior não aconteceu nada. O sujeito tem sempre o mesmo valor, o mesmo montante. A gente tem, porque a nossa moeda, frente às demais, se desvaloriza. Mas eu acho que isso deveria ser muito bem pensado na hora de repassar para as bases de cálculo. Você vê que nos serviços financeiros já contemplam as variações, né? Então, Mais um ponto também da reforma tributária, ela contempla também uma criação de um mecanismo de devolução de parte da CBS para o consumidor de baixa renda, que é chamado de cashback, né? Na sua opinião, quais são os impactos logísticos e financeiros dessa medida da reforma tributária? De simplicidade, eu já imagino que já não seja fácil, né? nada é simples, nada que escreveram é simples. Eu acho que a ideia é louvável. A ideia, e não é incomum você encontrar em muitos países o cashback. Tem países que você, até quando você compra uma mercadoria no supermercado, fala, você tem 20% de desconto. Quando você passa no caixa, o cara já te devolve em dinheiro e tal. Então, é uma outra visão. Agora, nesse caso do cashback, tem uma disputa de como é que vai acontecer. Vai ter uma lista de famílias que estão no Bolsa Família, sei lá, estou fazendo a situação. Vai ter que identificar o contribuinte, ele vai ganhar um cartão para fazer isso, e não sabem nem como isso vai ser operacionalizado. Então, criaram um mecanismo que me parece importante. Eu acho que é um ganho indireto para as pessoas de baixa renda, que antigamente tinham, a cesta básica, ela era melhor porque ela uniformizava todos aqueles produtos. Quem comprar tem um desconto. Ah, mas tem um rico comprando a cesta básica. Nós não podemos impedir. O rico, se ele quiser comprar caviar, ele compra. Se ele não quiser, ele não compra. Agora, o pobre que vai comprar a cesta básica, o menos aquinhoado, ele vai ter o preço que lá, né, do desconto que consta. Então, na minha visão, esse cashback vai ser problemático. Eles não sabem nem como vão fazer. Até a última vez que eu estudei, até é interessante a pergunta de vocês, eles estavam vendo, não sei se vocês têm alguma novidade de que eu não tenha, mas eles não sabiam nem que lista eles iam fazer. Qual era a base? Será que a base vai ser a do Bolsa Família ou a base vai ser a do INSS? Eu não sei o que Vai ser acontecer. agora é o CAD único que eles vão Isso. utilizar junto com a Bolsa Família, Exatamente. né? Na verdade, mas ainda tem uma série de requisitos, enfim, não é fácil mesmo. Não é fácil. implementar. Eu acho que é uma ideia excelente, mas acho que se fosse ainda as isenções que a gente tinha no Bolsa Família, eu acho que seria mais fácil de implementar do que esse cashback. Cashback é novidade, né? Tudo que é novidade parece maravilhoso, mas eu não sei se vai dar certo. E depois você vai ter um delay, né? Entre o momento que o sujeito compra e acho que o momento que é acreditado. Porque eu não sei se vai acreditar já lá no caixa, ele apresenta eu não sei como vai funcionar também. Eu tenho dúvidas disso tudo. Mas, enfim, acho que é um mecanismo bom, é um mecanismo importante, mas eu tenho dúvidas da implementação. Não quero também dizer que vai dar errado. Espero que não, espero que dê certo, até pelas pessoas que são beneficiárias, né? Então, mas... Agora, refletindo um pouco sobre o futuro do sistema tributário e também relacionando ele com o sistema financeiro e a reforma. Na sua visão, olhando agora um pouco para o futuro, quais reformas ou ajustes que seriam necessários para alcançar um sistema tributário mais justo, eficiente e também, falando de maneira global da reforma, e também especificamente focando no sistema financeiro, na questão da reforma? Luciana, eu acho que antes da reforma tributária, visão minha, a gente deveria ter promovido uma reforma administrativa. Tá. A reforma tributária corre atrás de pagar conta. Tá. A reforma administrativa vai correr atrás de não fazer dívida, de não fazer conta. Então, o Brasil faz tempo que precisa fazer uma reforma administrativa. Eu não sei se não se faz porque não há interesse, ou se há interesses que não permitem fazê-la, né? A reforma tributária, a reforma administrativa pode não dar bônus para você se eleger, talvez. É que nem o sujeito o prefeito que tem que escolher entre fazer um cano que fica debaixo do asfalto ou fazer uma festa para o público. Talvez ele opte pela festa porque aparece a festa, né? E o cano de condução lá de esgoto, do que seja, não vai aparecer. Então, eu tenho algumas dúvidas se essa reforma tributária, correndo atrás da nossa reforma administrativa, se vai dar certo. Ontem saíram dados, a gente arrecadou, acho que 2,5 trilhões no ano passado.
Se você passa lá na Boa Vista, onde eu vou nas minhas reuniões de CAEFT, lá da Associação Comercial, você vê aquele negócio girando, né, de arrecadação. A gente está na casa de trilhões que arrecada. Como isso é empregado? Quando você vê uma justificativa de uma mudança de lei, você fala, isso aqui vai arrecadar. Vou dar só um exemplo recente, o tal do Pillar 2. Eles estão fazendo a tributação, disseram que são 900 empresas, mais ou menos, que vão entrar aqui no Brasil nesse modelo e que eles vão arrecadar no ano de, sei lá, de 2026 ou 2027, 3 bilhões. O que são 3 bilhões diante de 2 trilhões e meio que eles arrecadaram? Não vai me dizer que isso aqui vai mudar o cenário brasileiro. É só para fazer arrecadar e montar resultado imediato, né, de arrecadação e de déficit, talvez. Mas eu acho que a primeira coisa a ser feita, sempre fui partidária, é de uma reforma administrativa muito séria, com corte de excesso de pessoas, de coisas. E quando você vê notícias, às vezes, né? Não, porque tem um salário X ou um salário Y, você fica olhando e chupando o dedo, né? Tem gente que ganha tudo isso no mês, não é? E nem se respeita, muitas vezes, o limite do presidente da República, que é uma regra a ser respeitada. Então, para mim, Luciano, antes da reforma tributária, eu espero que ela dê certo. Eu não gosto dela, mas eu espero sinceramente que ela dê certo, que esse esforço que está sendo feito, nós estamos colocando muito dinheiro naquela secretaria, tem muita gente trabalhando lá, muitas cabeças boas trabalhando. Eu espero que dê certo, mas realmente não acho que seria o primeiro passo para ser dado. Seria a reforma administrativa, na minha visão. Eu não sou uma administrativista que conheça com profundidade, mas me parece que muita gente até acredita nisso também. É muito interessante esse ponto, Elidio. Eu me recordo dos teus artigos onde você menciona que deveria ser exigido do poder público o mesmo nível de compliance, né, que se exige das empresas. Realmente, acredito que enquanto a gente não tiver essa visão, quer dizer, pode crescer o bolo quanto quiser, mas a despesa cresce junto, então não vai ter aplicação efetiva dos tributos naquilo que a população precisa. Vamos estar sempre correndo atrás, né? E não vão fazer os investimentos necessários para a gente crescer. Esse é o ponto. Eu sou uma leitora de balanço, não só das entidades, eu gosto de ler, como do governo. Se você entrar naquele www Tesouro, não sei o que, você pode estar atualizadíssimo sobre o balanço da União. Ali você vai ver os problemas que a gente tem referentes a contas que são coisas que não são resolvidas, umas antigualhas, umas coisas que já deveriam ter desistido, já deveriam ter feito composições. Então, a leitura do balanço da União mostra como... E quando você olha o que sobra para investir, sobra 3% desses 2 bitrilhões e tanto, sobra 2%. Como é que você pode crescer num país que investe isso? Não dá, né, Luciana? Não dá. Você tem a sua casa, eu tenho a minha, vocês também. A gente sabe o que a gente gasta para fazer as coisas certas, né? E, Elidio, não especificamente tratando da reforma, você levanta questões importantíssimas em vários artigos, até recomendo o pessoal conjure os artigos da professora, excelentes, lá disponíveis, gratuitos, é uma fonte de conhecimento muito importante. Você menciona a percepção negativa que o estrangeiro tem do sistema tributário brasileiro, seja pela complexidade, seja pelo alto custo do contencioso tributário. Também tem artigos onde você menciona o elevado nível de contingência tributária que as empresas têm. Isso é um problema. E fala também de um certo abuso de regulamentação da reforma tributária, por parte da Receita Federal. Você mencionou o Pillar 2, que é um exemplo perfeito, né, de que tudo é remetido, nem as normas da Receita, as normas que vierem a surgir da OCDE. Ainda nem saíram, né? Então a OCDE ela é sempre seguida quando é para arrecadar mais, né? Quando é para arrecadar menos, não, nem tanto. Minha última pergunta. Reforma tributária sobre o consumo, ela pode melhorar essa percepção do estrangeiro sobre o sistema tributário brasileiro? Você colocou já que é uma pessimista, mas dentro desse pessimismo tem alguma coisa que possa melhorar? Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente ter essa medida, de verdade, né? Se o estrangeiro agora vai acreditar mais no país.
Pelo que eu vejo ultimamente, eu não sei se está entrando muito dinheiro de investimento, eu não estou achando. Mas, em todo caso, como a gente tem as questões dos juros, a gente tem os juros dos Estados Unidos, tudo isso aí balança um pouquinho o investidor. Mas eu acho que a gente deveria esperar um pouco, né, para não ser ver isso aqui não vai adiantar nada. O estrangeiro que vem para cá, eu acho que ele se preocupa um pouco com o tributo sobre o consumo, porque é o que, se ele criar uma subsidiária, se ele operar aqui. Então, ele vai se preocupar. Agora, o que preocupa mais o estrangeiro, eu acho que é o imposto sobre a renda e sobre o lucro, que é o que ele vai poder levar do que ele investiu aqui. Acho que isso daí é uma coisa preocupante, ainda não mexeram, não sei o que vão mexer no ano que vem, estão prometendo mexer, espero que não mexam, que a gente tenha um sistema equilibrado e bom. Mas, enfim, né, a gente tem que esperar. Agora, não tenho certeza que essa renovação da tributação do consumo vai melhorar a nossa figura. Até porque, como vocês mesmos apontaram, a gente se afastou da OCDE, a gente está tributando. Por exemplo, a área financeira, serviço financeiro, é uma coisa que não faz muito sentido. Então, eu acredito que as regras não estão claras. Na União Europeia é muito claro você tomar o crédito, é tudo muito regulado, muito simples, muito fácil. Aqui não está muito fácil. Eles criam, você vai ter que pagar, alguém paga para o outro poder tomar crédito. Como é que você faz esses controles? Ninguém nem sabe o que vai acontecer, né? Tem um grupo criado, eu tenho alguns clientes da área financeira que estão trabalhando num grupo para estudar o split, né? Como é que vai ser o split? Meu Deus do céu, criaram uma figura e ninguém pensou como vai ser, né? É interessante que parece que as pessoas vão criar e o que a gente faz? Bom, depois a gente pensa como vai resolver. Então, eu não tenho muita convicção, viu? Que a gente, os estrangeiros, vão se sentir mais confortáveis, por enquanto. Espero estar enganada, espero que dê tudo certo, mas eu sou bem pessimista com essa. E não sou a única, não, né? Eu vejo vários colegas meus que também se tratam a matéria com muita cautela, porque eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Mas E por fim, eu queria que você deixasse, que mensagem você poderia deixar para os profissionais de contabilidade e de direito tributário que estão lidando com a reforma nesse momento de transição, né, como eles podem lidar melhor a despeito de todo esse cenário nesse momento de transição. eu vou comentar com eles o que eu estou fazendo. Estou estudando muito, que eu acho que a primeira coisa a gente tem que estudar e se preparar antes de fazer críticas e comentários. Talvez muitos dos comentários que eu fiz hoje, numa revisão, eu até possa mudar, né? Até me permito mudar, porque ninguém sabe tudo. Mas eu acho que temos que estudar muito. Temos que nos preocupar de fazer o melhor possível. A gente tem que pensar que nós temos que garantir o futuro desse país. A gente está fazendo uma reforma que vai adentrar em alguns artigos até o ano de 2070. Nem estou mais aqui para saber o que vai acontecer. Não, mas é uma coisa assim, né, que é impossível. Mas, enfim, mas eu diria para eles que estudem bastante, que se apliquem e que acreditem que fizeram, acho que quem fez o melhor possível, né? Ou que julgava ser o melhor possível. Mas a gente tem sempre uma facilidade, Luciana, que é você colocar os temas em discussão e rever. Como a gente revê ideias, o poder público pode rever as coisas. Então, quem sabe, na medida que alguma coisa que a gente falou aqui venha a não dar certo, eu acho que cabe a nós, né, como população, como interessados, a gente motivar o Congresso Nacional a uma revisão. E a gente tem instrumentos para fazer isso. Felizmente, a gente tem. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi muito enriquecedora, especialmente por conta de toda a sua experiência, né? Muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast, foi um prazer recebê-la. Elide, muito obrigado novamente pela tua presença, pela tua simpatia. A professora é assim mesmo. Eu me lembro na aula da GV, ela fazia brincadeiras, tornava a aula leve, ela é assim mesmo, é muito bom, e o rigor técnico também, as dúvidas que ela levanta aqui eu acho que são válidas e são necessárias para que todos reflitam, né, para que a gente não, depois de alguns anos, não dê uma de alvarenga lá do Jô Soares, eu acreditei! Então a gente tem que estar constantemente analisando o que se coloca na reforma e questionando mesmo, criticando, porque o sistema tem que ser melhorado, se não pela própria administração, através do Poder Judiciário, e essa é a nossa missão como tributaristas.
Bem, professor, eu também quero agradecer, reitero aqui todas as palavras do Perisson, mas em especial quero agradecer pelas lições que a gente teve hoje, mas especialmente pela paixão que você demonstra pelo direito tributário, que para a gente é inspiradora. Eu acho que todo mundo que está assistindo vai sair com essa sensação também. Então, muito obrigado por tudo. Posso falar as últimas palavras Lógico. agradecendo a vocês pela oportunidade, fiquei muito feliz. Eu quero dizer para vocês que eu tenho realmente uma paixão pelo direito. Não excluo a minha família, nem excluo nada, são coisas totalmente diferentes. Mas eu me apaixonei pelo direito aos 17 anos e continuo sendo uma paladina. E a contabilidade também. Então, fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade da gente conversar. Beijo para todos. E esse foi o Tribicondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.